Todos nós, em algum momento da vida, seremos visitados pela dor da despedida. Perder alguém que amamos nos cala por dentro, nos fragiliza, nos lembra de que somos passageiros neste mundo. O luto chega como um hóspede inesperado, e com ele vêm as memórias, as perguntas, os silêncios e o vazio. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez esteja vivendo esse tempo agora. E é nesses momentos, quando as palavras falham e o coração pesa, que buscamos algum sentido, alguma luz que ilumine a escuridão. É justamente nesse lugar de dor que o capítulo final de Gênesis nos encontra. Lá está José, o homem que um dia governou o Egito, que interpretou sonhos e salvou nações, agora está de joelhos em silêncio chorando sobre o corpo do pai. Ele beija o rosto de Jacó pela última vez, carregando uma dor que atravessa o tempo. Mas naquele momento de luto algo maior se revela. A morte de Jacó não encerra a promessa, ela confirma a esperança. O perdão de José não apaga o passado, ele revela a graça que transforma. E o caixão no Egito não fala de fim, ele fala de fé. Fé no Deus que visita o seu povo e cumpre uma a uma todas as suas promessas. E quando José também parte, não há medo em sua voz, mas confiança. Ele diz: Deus certamente os visitará. Ele morre com os olhos voltados para a promessa, e seus ossos se tornam um testemunho silencioso de que a história não terminou no Egito. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou por ele e o beijou com profunda dor. Em seguida, ordenou aos médicos a seu serviço que embalsamassem o corpo de seu pai, e eles fizeram isso com todo cuidado. Gastaram 40 dias no processo, pois esse era o tempo exigido para o embalsamamento. Durante 70 dias, os egípcios choraram por Israel em sinal de luto. Quando terminaram os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se encontrei favor diante de vocês, peço que levem minha palavra a Faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que vou morrer. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim, na terra de Canaã. Agora, por favor, deixe-me ir para lá sepultar meu pai e depois voltarei. E Faraó respondeu: Vá e sepulte seu pai, como ele o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os mais importantes da sua corte e os principais homens do Egito. Foram também todos os da casa de José, seus irmãos e os da casa de seu pai. Ficaram apenas na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. Subiram com ele carros e cavaleiros. Era uma comitiva grandiosa. Chegaram até a eira de Atade, do outro lado do Jordão, e ali fizeram um grande e comovente lamento. José guardou 7 dias de luto por seu pai naquele lugar. Quando os cananeus que moravam naquela região viram o lamento na eira de Atade, disseram: Este é um luto grandioso para os egípcios. Por isso, o lugar passou a se chamar Abel-Misraim, que fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram exatamente como ele havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre. Esse campo havia sido comprado por Abraão de Efron, o Eteu, como propriedade para sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e todos os que haviam subido com ele para cumprir esse propósito. Quando os irmãos de José perceberam que seu pai havia morrido, ficaram temerosos e disseram entre si: Pode ser que José agora nos odeie e deseje se vingar de todo o mal que fizemos contra ele. Por isso mandaram uma mensagem a José: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou que disséssemos: Peço que perdoe o pecado de seus irmãos e todo o mal que te fizeram. Agora, por favor, perdoe os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando José ouviu essas palavras, chorou. Depois vieram seus próprios irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Estamos aqui como teus servos. Mas José lhes respondeu: Não tenham medo. Acaso estou no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muitos, como está acontecendo agora. Portanto, não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. E assim José os consolou e falou ao coração deles.
José permaneceu no Egito, ele e a família de seu pai. Viveu até os 110 anos de idade. Ele viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre seus joelhos, sendo criados por ele. Então José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente os visitará e os conduzirá para fora desta terra, para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo: Quando Deus os visitar, levem os meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Gênesis 50 encerra não apenas a história de José e Jacó, mas também o livro das origens. Ele nos conduz à beira da morte, ao fim de uma jornada marcada por promessas, conflitos e reconciliação. E, ao mesmo tempo, nos aponta para a fidelidade imutável de Deus em todas as coisas. Trata-se de um capítulo que nos convida a olhar com seriedade para a realidade do pecado humano, mas também para a soberania amorosa e redentora de Deus que conduz a história para a sua glória e o bem do seu povo. A morte de Jacó traz à tona não só o luto natural, mas também a lembrança das promessas de Deus. Ao pedir que fosse sepultado em Canaã, Jacó demonstrou que sua esperança não estava no Egito, por mais confortável e seguro que aquele lugar fosse. Ele cria firmemente na aliança que Deus fizera com Abraão, Isaque e com ele mesmo, a promessa de uma terra, de um povo e de uma bênção que alcançaria todas as nações. José honra esse desejo e lidera um cortejo digno de um rei até a terra prometida, o que mostra que a fé bíblica, mesmo quando vivida no meio de impérios poderosos e ambientes estranhos, mantém os olhos fixos no que Deus disse, não nas circunstâncias imediatas. A cena que se segue é profundamente humana. Os irmãos de José, agora sem a proteção do pai, temem por suas vidas. Mesmo após anos de convivência e paz, ainda carregam a culpa do passado. É nesse contexto que vemos um dos momentos mais belos da narrativa bíblica. José, cheio de temor do Senhor, responde com palavras que revelam o coração moldado pela graça. Não tenham medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa declaração não é apenas um gesto de bondade pessoal, mas uma confissão teológica poderosa. Aqui está uma das verdades centrais das Escrituras. Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os atos pecaminosos dos homens. Isso não significa que ele aprove o mal, mas que ele jamais é frustrado por ele. Mesmo os momentos de dor, traição e injustiça não estão fora do seu controle, e ele os usa, sem jamais ser o autor do pecado, para cumprir seus propósitos eternos. Foi exatamente essa soberania sábia e providente que transformou a humilhação de José em salvação para muitas vidas, inclusive para seus próprios irmãos. O perdão de José também nos ensina que a verdadeira reconciliação nasce de um coração que teme a Deus e reconhece que toda vingança pertence a Ele. José não agiu com base em emoções humanas passageiras, mas em uma compreensão profunda de que Deus é juiz justo e de que o mal que ele sofreu não teve a última palavra. A ausência de ressentimento não veio de uma memória curta, mas de uma fé madura. Ele via sua história não à luz das feridas recebidas, mas à luz das promessas cumpridas. Isso é algo que só o Espírito de Deus pode produzir em um coração transformado. No final do capítulo, José permanece no Egito, vê a geração de seus filhos e netos crescer, mas continua com os olhos voltados para a promessa. Ao se aproximar da morte, ele faz com que seus irmãos jurem que levarão seus ossos quando Deus os visitar. Ele não diz se Deus os visitar, mas quando. Sua fé não era abstrata ou sentimental, era concreta e fundamentada na palavra do Deus da aliança. Essa confiança aponta diretamente para a esperança cristã. Assim como José olhava para a terra prometida futura, nós, em Cristo, olhamos para a nova criação, onde não haverá mais dor, morte ou pecado. E mesmo que nossos corpos descansem em terra estranha, nossa esperança é viva, pois temos uma herança que nos está reservada nos céus.
Essa história nos ensina a viver com os olhos na eternidade, a lidar com o mal de forma piedosa, a oferecer perdão com sinceridade, a honrar os compromissos espirituais que herdamos dos nossos pais na fé e a crer que Deus nunca se esquece do que prometeu ao seu povo. Em tempos de dor, Gênesis capítulo 50 nos lembra que a mão de Deus ainda conduz. Em tempos de conflito, nos chama a estender graça. Em tempos de morte, reacende a esperança da ressurreição. José nos aponta para Cristo, o verdadeiro justo que, mesmo sendo traído, humilhado e injustamente condenado, entregou-se pela vontade do Pai, perdoou os seus algozes e hoje sustenta com vida eterna todos os que creem nele. Seus irmãos o rejeitaram, mas ele os amou. Ele não apenas lhes deu alimento, mas paz. Não apenas sustentou os filhos deles, mas ofereceu perdão completo. Cristo fez o mesmo conosco. Não recebemos dele segundo os nossos pecados, mas segundo a riqueza da sua graça. Isso é graça sobre graça. Isso é o Evangelho. Que esta mensagem grave em nossos corações a certeza de que não somos deixados ao acaso, que mesmo quando tudo parece escuro, Deus está trabalhando, que mesmo quando sofremos o mal, Ele está nos conduzindo ao bem, e que por mais longos que sejam os anos no Egito, o Senhor nos visitará como prometeu e nos levará para casa, por causa de Jesus, o nosso Redentor fiel. Portanto, se hoje você está cercado de culpas, dores ou incertezas, olhe para o Cristo que morreu e ressuscitou por você. Ele não é apenas o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e José. Ele é o Deus vivo que entra em nossa história, perdoa nossos pecados, nos sustenta com fidelidade e nos conduz até o fim. Confie nele, renda-se a ele e viva todos os dias com esperança e temor. Ao chegarmos ao fim de Gênesis, é impossível não olhar para o início do livro e perceber a beleza da narrativa divina que se desenha do jardim ao Egito, da criação perfeita à morte em terra estrangeira, da esperança rompida pelo pecado à certeza restaurada pela promessa. Gênesis começa com a ordem e a harmonia de um mundo criado pela palavra de Deus, onde o ser humano, feito à sua imagem, habita em comunhão com o Criador. Mas logo vem a queda. O pecado entra, a morte se instala, a terra é amaldiçoada e o homem é expulso da presença de Deus. O livro que começa com vida e comunhão termina com um caixão no Egito. Mas esse caixão não é sinal de desespero. Ele é testemunha silenciosa da esperança. José morre, mas morre crendo. Crendo que Deus visitaria o seu povo. Crendo que, assim como prometeu, o Senhor os tiraria do Egito. Crendo que seus ossos um dia descansariam na terra que apontava para uma promessa maior. Ao longo de Gênesis, vemos lampejos dessa promessa, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, o sacrifício substituto no Monte Moriá, o sonho de uma escada que une céu e terra, e agora, no final, a certeza de que o mal não triunfa, porque Deus reina. Tudo isso encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Filho prometido, descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente por meio da cruz. Ele é o verdadeiro José, rejeitado por seus irmãos, vendido por moedas de prata, humilhado e exaltado para salvar muitos. Ele é a escada entre o céu e a terra, o mediador da nova aliança. Ele é o Cordeiro que substitui o pecador. Ele é o descendente de Abraão em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o Deus que visita o seu povo, não apenas para tirá-lo de um Egito geográfico, mas para libertá-lo do cativeiro do pecado e da morte. O livro que começa com a vida perfeita e termina com a morte de um patriarca, aponta em cada página para aquele que é a vida eterna, o segundo Adão, o Senhor da história. Em Cristo, o caos do Éden é redimido. A vergonha da queda é coberta. A maldição é revertida. A terra prometida ganha contornos eternos. E a sepultura, em vez de ponto final, torna-se apenas o prelúdio da ressurreição. Portanto, quando lemos Gênesis, do princípio ao fim, somos levados a contemplar a fidelidade de Deus, a profundidade do pecado humano e, acima de tudo, a glória do Redentor prometido.
O caixão de José no Egito não é o fim da história. É o lembrete de que a promessa permanece viva. E nós que vivemos depois da cruz, sabemos com toda certeza: Deus já visitou o seu povo em Cristo. E um dia, Ele nos levará para a verdadeira Canaã, onde não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Até lá, vivamos como José, firmes na palavra, cheios de esperança, olhando para a frente, não para o Egito que passa, mas para o reino que não pode ser abalado. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.